Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do URB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Nós temos aqui o apoio do Arasuper, do Aramix, né? Estão juntos para levar até você o melhor da alimentação em tempo de pandemia, para você realmente se alimentar bem. Se alimentar bem é uma forma de você manter o sistema imunológico também perfeito para encarar qualquer tipo de doença, inclusive o novo coronavírus. Veja porque o Instituto Medprev chegou para ficar ao seu lado, principalmente agora em tempos difíceis, né, que você precisa mesmo cuidar da saúde. Que tal agendar uma consulta com aquele médico que todo mundo gosta? Ou naquela clínica que todo mundo recomenda? E ainda nas melhores condições e com valores acessíveis? No Medprev isso é possível. Aqui você encontra os principais médicos e clínicas da cidade. Escolhe o melhor dia e horário para o seu atendimento. Então, venha para o Medprev e eu garanto que você vai ser muito bem atendido. Agende agora mesmo. Medprev. Pague quando usar, use sempre que precisar. 223-1248 é um dos telefones, você pode ligar, fazer a sua matrícula, solicitar a sua carteira e já agendar a sua consulta pelo telefone. Você só passa lá para pegar a guia, para ir ao seu médico, ao laboratório de sua preferência. Os melhores estão lá, no Medprev. 5 anos aqui no Acre, 20 anos no Brasil, a sede é em Curitiba, Paraná. 11h37, voltamos então a conversar com o deputado Daniel Zen, pré-candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco. E aí, deputado, ou seja, depois de 20 anos comandando o Estado, 20 na Prefeitura, intercalado, porque o Jorge Viana passou 4 anos depois, veio o Maurício Sérgio e ficou 4 anos no MDB, mas somados, são 20 anos na Prefeitura e 20 anos no... Na Prefeitura mais de 20 anos, porque o Marcos Alexandre ainda ficou uma parte do segundo mandato, né, antes de se afastar para ser governo, ser candidato ao governo. E agora, como remontar, reestruturar uma frente, talvez com um nome diferente, Frente Popular já não mais existe. E aí? Olha, essa é uma das partes difíceis, né, Muniz? É você realmente aglutinar partidos, agremiações, movimentos sociais, organizações da sociedade civil em torno de um novo movimento. Um movimento que, como eu disse, consiga resgatar boas práticas, atualizar elas, renovar, porque não adianta simplesmente achar que aquilo de bom que você conseguiu realizar pode ser reproduzido ou repetido. Você tem que, obviamente, trazer de volta coisas boas, permanecer, dar continuidade a elas, mas ressignificando elas, atualizando, modernizando e apontando para o futuro. O que as pessoas querem saber realmente é quais são suas propostas, quais são suas ideias e qual é o seu potencial de realizá-las. E que dialogue com a esperança, né, com o sentimento das perspectivas futuras, né, do cidadão, a cidadã, do povo, né, de cada cidade e do nosso estado. O difícil de fazer isso é porque quando você parte desse princípio que eu coloquei, você vai formar uma aliança que não é fisiológica, ela é uma aliança programática, né, ideológica, em torno de valores, em torno de ideais. E aí, certamente que uma aliança como essa, ela talvez aglutine uma quantidade menor, ela vai reunir uma quantidade menor de partidos do que, às vezes, uma aliança mais pragmática, né? Uma aliança que se dá em torno do exercício do poder. Quando você está no exercício do poder, você acaba atraindo interesses que não são interesses em torno de princípios, são interesses em torno do própria repartição do poder. Isso é normal, viu? Não tem, eu não estou falando isso para condenar essa prática, não. É para dizer que isso é natural. Certamente que as alianças em torno de pré-candidatos de partidos que orbitam junto ao Palácio Rio Branco serão alianças mais robustas. A nossa aliança vai ser uma aliança com a quantidade menor de partidos, mas sem dúvida teremos aliados, né, e faremos muito gosto, né, de tê-los conosco dentro daquele campo do pensamento mais progressista, né, menos conservador. Desde quando os partidos foram fundados aqui, PT, o PCdoB, sempre caminharam juntos, exceto em 96, quando houve um pequeno desentendimento temporário, e em 96 eles acabaram lançando a candidatura própria no primeiro turno e depois acabaram apoiando, mesmo que indiretamente, o Mauri. Tá. Algumas lideranças, não foi o partido. Da para cá, eles se uniram, vocês estão sempre unidos. O PCdoB poderá indicar o seu vice, já está mais ou menos encaminhado
esse processo? Olha, Muniz, eu não posso aqui falar pelo PCdoB, né? E nem posso te garantir que será selada uma aliança do PT com o PCdoB. O que eu posso te afirmar com certeza e com segurança é que nós temos conversado e muito, né? Estamos ali procurando, nessas conversas, um entendimento. Então, existe uma probabilidade muito grande, né? E nós desejamos muito essa aliança. Agora, nesse momento, né, eu não posso te afirmar que essa aliança acontecerá. Né? Ainda estamos naquele estágio do diálogo, né, e das tratativas, das prospecções. Vou fazer uma pequena correção aqui, antes que seja tarde. Em 96 não tivemos segundo turno. Quando eu falei que o PCdoB acabou indiretamente ajudando o Mauri, porque no primeiro turno rompeu a aliança aí. Foram justamente os votos que faltaram para... Isso, os dois candidatos acabaram dividindo votos, né? Isso. Verdade. Acho que foi até o Sérgio Taboada o candidato. Foi o Taboada, na época, com o Marcos Afonso, né? Marcos Taboada pelo PCdoB e Marcos Afonso pelo PT. Então é isso aí, gente. Um ex-comunista, né? Exato. O Marcos Afonso. Tá. Deputado, eu vi uma declaração do ex-senador Jorge Viana, que foi governador também, prefeito, que chamou a atenção de muita gente. Ele dizendo, se chegarmos em terceiro nessa disputa aí, é sinal de que nosso partido está voltando ao poder. Se por um lado anima a militância, por outro lado pode tirar assim, o ânimo de muita gente. Como é que o senhor encarou essa declaração? Não, olha, eu acho que qualquer prospecção, qualquer leitura, qualquer tentativa da gente tentar... tentativa de tentar é ótimo, né? Qualquer tentativa de pretender acertar o resultado da eleição é muito precipitada, né? O resultado de uma eleição ele é um conjunto de muitos fatores, né? Onde o principal fator é a campanha. Sim. Né? A campanha, a forma como você organiza, a forma como você dialoga com o povo, né? A maneira como você vai se comunicar. E, obviamente, que junto da campanha tem os fatores, né? A biografia do candidato, né? A postura dele, o acumulado das percepções das pessoas com relação ao trabalho que o partido já realizou quando esteve no poder, sim, enfim, várias coisas. E, claro, o conjunto do tabuleiro que se forma em torno da disputa, quantos candidatos terão, né, se vão ser poucas candidaturas ou muitas candidaturas. Então, acredito que é muito cedo ainda. Mesmo as pesquisas que estão saindo, são pesquisas que eu digo que o resultado está prejudicado, porque ele está lidando com suposições, né, com cenários que ainda não são concretos. Ele está aparecendo com pré-candidaturas que talvez não se confirmem. Né? Talvez vão acontecer alianças entre pessoas que hoje são pré-candidatos e que talvez não vão se confirmar nas convenções como candidatos. Então nós só vamos ter certeza mesmo e poder ter projeções assim mais ou menos fiéis quando nós tivermos as candidaturas de fato confirmadas, quando deixarmos de ser pré-candidatos para nos tornarmos candidatos. Aí sim, aí a gente vai poder sentir o termômetro, né, do que a população realmente está esperando. De 98 para cá, portanto, 22 anos depois, o PT volta a disputar uma eleição longe do poder, longe da estrutura, longe do diário oficial, enfim. Isso é um lado muito complicado. Agora, ao mesmo tempo, tem algumas vantagens. Por exemplo, não vai amargar desgastes, né? Não vai sofrer desgastes. Vocês apostam mais no novo, através da sua candidatura, para vencer a eleição, ou no desgaste de quem está no poder? Olha, Muniz, eu acredito que eu particularmente prefiro disputar uma eleição assim, sabe? Porque nós sempre defendemos o financiamento público de campanha. Há quem não gosta, há quem diga, é mais dinheiro público sendo gasto com os políticos, está errado. Olha, sinceramente... Da outra forma também vai, né? É melhor ter um financiamento público com a prestação de contas rigorosa, sim, do que ter um financiamento privado por debaixo dos panos, verdade, onde você acaba não declarando, sim, o chamado Caixa 2, e geralmente a doação é de um empresário, com quem você vai ficar depois comprometido, tendo que prestar alguma espécie de favor, para poder retribuir, sim, claro, aquela colaboração, claro, aquela doação de campanha. Né? Então, o financiamento público, ele nivela os candidatos, aqueles que têm o maior poder aquisitivo com aqueles que têm o menor poder aquisitivo. Né? Você estabelece ali, obviamente que
Partidos maiores recebem mais recursos, partidos menores recebem menos, de acordo com a representação que cada um tem lá na Câmara Federal. Mas, de certa forma, ela se torna uma eleição menos desigual. Eu prefiro muito mais esse modelo, onde você não vai ficar com o rabo preso com ninguém, não vai ficar devendo favor para ninguém, né, do que você ter que, de repente, se comprometer com doadores do setor privado. Então, é mais sadio, mais saudável esse modelo do financiamento público. E eu acredito que, nesse sentido, a gente não pode, qualquer candidato, eu acho que é muito ruim apostar no desgaste do adversário. Eu acho que você tem que fazer a sua campanha. Obviamente que faz parte do jogo político você apontar ali falhas, equívocos e erros que você observa nos seus adversários, mas fazendo isso de forma também sadia, sem agredir, sem ofender, né? Acho que isso é um bom princípio. Acredito mais em apostar, como você perguntou, nas nossas qualidades e nas nossas propostas do que propriamente explorar os erros ou os defeitos dos nossos adversários. Deputado, quem lhe conhece sabe o seu estilo, não é de sacanear ninguém, né, de ir para o confronto, sempre em alto nível, sempre no campo das ideias, respeito. Mas o partido do senhor, há de admitir, tem um histórico totalmente diferente. Como é que o senhor vai administrar isso internamente, principalmente assim na reta final da campanha, quando, infelizmente, a briga é como se fosse a briga de foice no escuro, onde vale tudo? Eu acho que quando você adota uma determinada linha na campanha, né, isso tem que partir do candidato, do pré-candidato e depois candidato, você dá o tom. Dá o tom para os filiados, os militantes, os simpatizantes. Obviamente que você não pode responder por todo o conjunto daqueles que lhe apoiam, né? E a gente torce para que ninguém cometa excessos. Eu sempre digo, na Assembleia, por exemplo, eu tenho o hábito de rever meus discursos. Sempre que acaba a sessão, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu revejo e fico observando ali, às vezes, algum ponto fora da curva. Diz, olha, eu me excedi aqui. Eu sempre na sessão seguinte eu me disponho a ir lá e me desculpar com alguém que tenha se sentido ofendido por causa de uma fala ou de uma palavra ali fora do tom, ou que tenha excedido as regras, né? E normalmente a pessoa aceita? Desculpa. Olha, quando percebe a sinceridade, e geralmente a gente é sincero nisso, né? Já aconteceu, é exceção. Né? Como você disse, eu procuro me pautar pelas regras da boa convivência, do respeito, né? Mútuo, né? Até porque para a gente ser respeitado, a gente tem que respeitar. Claro. E quando acontece o inverso, tem que se dar o respeito. Como é que o senhor reage? Olha, a gente procura tentar compreender o contexto, né? Às vezes a gente percebe de cara que foi um contexto ali no calor da emoção, que a pessoa acaba se exaltando. Às vezes não, às vezes você percebe que a pessoa fez de propósito, né? Agiu com má fé. Mas quando não tem má fé, quando é no calor do debate, na tribuna, quando a gente usa da palavra, acontece muito isso, Muniz. Às vezes você está ali e você se empolga. Claro, você normal, vai. Né? É comum de quem faz falas públicas. O senhor não tem nenhum inimigo hoje, né? Não, de modo algum, graças a Deus, espero nunca ter. E sua passagem pelos cargos não construiu alguns inimigos? Não, Muniz, graças a Deus não. A gente sempre procurou tratar as pessoas de forma muito cordial e mesmo quando você vai dizer o não, você tem que saber dizer o não. Claro. É o não com sinceridade, com educação, explicando, justificando. Às vezes você é impelido ali a fazer alguma coisa com a qual você discorda ou que você acha que não está dentro dos limites da legalidade, você não pode esculachar ninguém, né? Ou insinuar que a pessoa está querendo fazer alguma coisa ilícita. Não, você tem que ter jogo de cintura, né? E sobretudo, compreensão com o próximo também. Né? E acho que a gente agindo assim, a gente vai bem. Na semana passada, quando o seu nome foi oficializado como pré-candidato, nas redes sociais houve diversas reações, positivas, negativas, elogios, críticas e até alguns ataques também. Eu considero assim. Eu não vi o senhor se defender. O senhor não leva isso o senhor acha que isso não soma nada, pelo menos por enquanto? Quando diz assim, o candidato é fraco, como é que o senhor reage? O senhor não se expressou, mas intimamente, como é que fica? Não, Muniz, eu costumo lidar muito bem com críticas, sabe? Eu quero que o senhor deixar bem claro que eu não tenho como um candidato fraco. Daqui a pouco eu explico. Claro. Não, eu lido muito bem com críticas, porque eu acho que as críticas ajudam a gente a melhorar a nossa atuação. Só que tem alguns que já são ataques, né? Quando a crítica resvala para a ofensa, para o xingamento, eu confesso que eu costumo nem ligar, sabe? Não, como a gente fala aqui no ar, a gente não dá nem confiança, né?
Mas se for um ataque assim que passe para ofensa pessoal, para agressão, que resvala para a questão da injúria, da calúnia, da difamação, aí eu acho que o único remédio são os meios judiciais, né? Aí eu acho que o agressor, né, aquele que proferiu a ofensa, ele tem que ser acionado na justiça, porque tudo tem limite, né? Até para crítica, até você não pode exceder, você não pode confundir liberdade de expressão com ofensa, com ataque, com ameaça. Agora, tem alguns comentários que eles ficam ali naquele intermediário entre a opinião e o ataque, né? O comentário, por exemplo, eu vi um bem seco assim, fraco, é só para cumprir tabela. E aí? Não, isso quem vai dizer é a campanha. Né? Aí no final de tudo da campanha, do resultado eleitoral, aí nós vamos poder fazer uma avaliação, se quem fez o comentário tinha ou não razão. Os ex-prefeitos endossam, claro, essa pré-candidatura, vão para a rua também. Sim, não só endossam, como tiveram uma participação ativa, né, no processo de escolha. O partido constituiu um grupo de trabalho eleitoral formado por muitas cabeças, homens e mulheres que se dedicaram em meses a esse processo de diálogo e que, por fim, vieram convidar. E esse convite partiu do grupo de trabalho eleitoral representado na figura dos 3 ex-prefeitos, mas também com aval do ex-governador Tião, do ex-governador Binho, do ex-senador Aníbal, ex-senador Cibá, ex-deputado federal Léo de Brito, ou seja, foi um convite que veio com um endosso, né, a chancela de todos os nossos ex-deputados, ex-senadores, ex-governadores e ex-prefeitos. Né, e claro que também passou por todas as instâncias partidárias, né, comissão executiva, diretório, enfim, setoriais. Então foi por isso que eu digo que me senti honrado e de certa forma privilegiado por poder fazer essa disputa, porque vi que não era uma pré-candidatura de um grupo, de uma corrente, de uma tendência de dentro do partido, mas sim da totalidade, né, do partido, né, com a bênção das lideranças, mas também da militância. O que vai contar mais nessa eleição, na sua opinião? O histórico do partido, o apoio de lideranças que já foram bons gestores, ou a sua biografia, o seu desempenho pessoal como um bom advogado, como um deputado que está fazendo diferença, como um gestor que pode até não ter sido assim excepcional, exuberante, mas deu conta do recado, não tem nenhuma, até que prova o contrário, nenhuma mancha, nem algo que possa fazer com que o senhor perca tempo explicando o que fez, o que deixou de fazer. Na sua opinião, o que vai contar mais? Muniz, olha, sinceramente, eu acho que vai contar aquilo que a gente puder apresentar como propostas para a cidade. Veja bem, tem uma coisa que me chama muita atenção, é que um bom prefeito, ele tem que ter um compromisso, primeiro de tudo, ele tem que ter um compromisso com aquilo que é essencial para a cidade. Então, cidade limpa, sem buraco, bem iluminada, com um transporte público rápido, ágil, eficiente e barato. Essas 3 coisas não pode faltar num prefeito. Isso são 3 coisas que você só vai cobrar de quem for o prefeito. Porque para fazer isso, para cuidar das ruas, para deixar a cidade limpa e bem iluminada, para ter um transporte público rápido, barato e eficiente, essa é uma responsabilidade só do prefeito. Claro que tem a educação, a saúde, outras questões, mas para a educação da saúde você já conta com a parceria do Estado, da União, porque tem o Fundeb, tem o SUS, né, tem os recursos que vêm do governo federal. Então, o primeiro compromisso de um pré-candidato a prefeito tem que ser, na minha opinião, e esse vai ser o nosso primeiro compromisso, o compromisso com aquilo que é essencial, aquilo que as pessoas vão cobrar só de mim. Não vão cobrar do presidente da República, não vão cobrar do governador. Que são esses 3 pontos de uma boa gestão de uma cidade. Agora nós temos muitas ideias para avançar na educação básica, para avançar na saúde. Eu acho que a questão do transporte público, da mobilidade urbana, da infraestrutura e também das cidades inteligentes são temas que nós vamos abordar com muito carinho. Como incorporar tecnologia na gestão pública, como melhorar o acesso das pessoas às redes sociais. Essa questão da pandemia hoje está mostrando cada vez mais a importância da internet na vida das pessoas. E a gente sabe que muitas pessoas têm um acesso à internet, mas é um acesso precário. É um acesso ali por poucos minutos durante o dia. Às vezes ele tem um smartphone, por poucos dias durante mas o mês, um smartphone pouco potente que trava. Às vezes ele tem um pacote de acesso de dados da internet, mas é um pacote
pequenininho que não dá para assistir, por exemplo, uma videoaula, como os nossos alunos estão precisando assistir agora, porque o pacote de dados não é suficiente para baixar um arquivo de vídeo ou assistir um vídeo em streaming. Então a gente precisa avançar na inclusão digital das pessoas, a gente precisa avançar no tratamento das pessoas em situação de rua, da drogadição, dos dependentes químicos, na assistência social, ou seja, tem muitas ideias que a gente pode, no momento certo, quando nós estivermos debatendo o plano de governo, no momento certo onde nós estivermos construindo de forma participativa as propostas. Acho que nós temos que ter uma agenda forte de combate à corrupção e de transparência. Não pode pairar dúvida sobre a ação do município. Temos que melhorar cada vez mais o mecanismo de transparência, como o portal de transparência do município, para que as pessoas fiquem tranquilas, né, e vejam que o gestor está se dedicando a fazer o melhor com o recurso público. Rapidinho para a gente encerrar, deputado, algumas lideranças do seu partido, inclusive o Jorge Viana, responsabilizaram, a prefeita Socorro Nélio pelo fim da aliança e acham que ela foi, até certo ponto, ingrata. O senhor pensa assim também? Não, não. Olha, eu acho que a prefeita tem autonomia para decidir por onde quer caminhar, com quem quer se coligar. Eu estivesse no lugar dela, eu gostaria de estar coligado com aqueles partidos que ajudaram com que eu estivesse naquela posição, né? Procuraria em primeira mão conversar e dialogar com aqueles partidos que fizeram parte da coligação e da aliança que me deram a vitória, né? Mas isso sou eu, é o meu pensamento, não tenho como pretender ou querer que outras pessoas ajam como eu agiria. Então a prefeita tem autonomia, liberdade de decidir se vai ou não ser candidata e com que partidos vai querer se coligar. Nós aguardamos por um certo tempo, né, para esse diálogo, na tentativa de termos uma possível coligação. Com o partido da prefeita não houve avanço, não houve sinalização do lado de lá e foi quando nós decidimos caminhar ou trilhar o nosso próprio caminho. Por isso teremos candidatura própria e por isso estamos procurando os partidos que historicamente sempre fizeram parte do nosso arco de aliança, para, quem sabe, caminharmos juntos mais uma vez, mas como você disse, não mais como Frente Popular, com um novo movimento que possa aprender com nossos erros do passado e apontar os caminhos do futuro. Eu fiz a pergunta por dever de ofício, mas conhecendo o senhor, outra não seria a resposta. Muito obrigado, até pela sua elegância. Imagina, obrigado, Muniz. Deputado, muitíssimo obrigado pela entrevista, por a disponibilidade. Nem todo mundo está se arriscando a vir no estúdio em tempo de coronavírus. Você viu que eu vim de máscara, né? Verdade. Eu só tirei aqui para entrevista. Claro. Mesmo já tendo sido infectado, né, Muniz? Você sabe, eu fui um dos 20 primeiros, né, aqui no estado a ter confirmado o exame. Fiquei curado. Segundo a maioria dos médicos, a gente que já pegou e já ficou curado, está imune e não transmite mais. Claro. Mas mesmo assim, respeita as pessoas e até para dar um exemplo, toda vez que eu saio de casa, e só saio uma vez por semana para ir ao supermercado e quando tem um convite assim como o teu, né, que a gente veio aqui com o maior prazer. Né? Muito obrigado pela entrevista, então, parabéns pelo trabalho lá na Assembleia e boa sorte ao senhor nessa nova caminhada. Muniz, obrigado e um grande abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Depois do intervalo a gente volta com o último bloco. Tem vídeo aí do Dr. Narciso, Osmir Lima e tudo mais. Em 2 minutos. Até já.